a poupança da sociedade corresponde à dívida pública e qualquer brincadeira, qualquer irresponsabilidade no manejo do crédito público pode prejudicar a poupança da comunidade. Isso eu nunca deixei. É meu ponto. E eu nunca deixei de dizer isso claramente. Entretanto, duas coisas a acrescentar doravante. Não é mais razoável para um país como o Brasil, com tudo se desmantelando, 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil na informalidade, 63 milhões, mas tem outros números, 63.880 homicídios, 60 mil mulheres foram estupradas no nosso país nos últimos 12 meses. E dizem os especialistas para mim que isso deve ser um número muito gravemente subnotificado, porque as mulheres se constrangem, não são recebidas com devido respeito nas delegacias, às vezes são culpadas de serem vítimas porque fizeram a maquiagem de um jeito, botaram a roupa do outro jeito. Este país virou uma selva. E não é razoável que esta selva continue sancionando todas as energias de quem produz e trabalha drenadas para uma casta de abastados que tem no rentismo a sua renda. Como é que se faz isso? Ajustando as contas do governo, como nós descrevemos aqui, parando o governo de precisar desesperadamente para fechar seus rombos terríveis em bases correntes, e na questão do estoque, você ir resolvendo isso com uma política monetária que seja comprometida com a produção. E aí, no meu governo, não vai ter esse papo furado de meta de inflação dita anos antes, e que vai meter taxa de juros para sancionar preços que subiram por causa de taxa de câmbio. E então a meta de inflação vai ser de um ano para o outro? Não, vai ser o Banco Central Brasileiro, que conforme as melhores práticas internacionais, será mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Portanto, ele estará estressado com um olho na taxa de câmbio, na taxa de juros, com um olho no nível de atividade econômica e outro nível de inflação. E se a inflação subir? Aí a gente vê qual é a causa dela e enfrenta, como eu enfrentei com o choque de oferta da outra vez e não precisei subir juros. A gente é quem? Então o presidente dirá ao Banco Central. Ah, você acha então que qualquer brasileiro pode ser presidente da República, mas o Banco Central deve ser... Não, você está querendo entender a sua relação com o Banco Central será subordinado a mim. Eu não acho nada. O Banco Central será subordinado a mim. O Banco Central do Brasil será subordinado a mim. Nem a autonomia que ele tem hoje. O Banco Central do Brasil será subordinado a mim. Mas não é no momento. Mas não é, né? A Dilma botou o 5º nível do Bradesco para administrar a economia brasileira e o Temer, pelo menos, botou o 1º nível do Itaú. E antes o Lula botou o Banco de Bosta. O Temer, com todas as críticas que se faz ao governo, é um governo muito impopular e ele conseguiu reduzir a taxa de juros de 14,25 para 6,5. Eu elogio bastante a política do Ilan. Elogio. Ela está alta ainda, mas eu acho que foi sóbrio. Esse é o caminho. E eu explico por quê. Porque o Ilan sabe que nós estamos micando o ativo dos bancos. Posso falar aqui sobre... Sabe o que é? Quando você começa, porque a goela é grande demais, você começa a contabilizar juros sobre juros, a dívida vai para 5 trilhões e 100 bilhões e tudo na mão de um credor só que está indo para a liquidez. O senhor falou rapidamente em Venezuela, aí aproveitou, falou em China, falou em Rússia. Você tem hoje um processo muito grande de desnacionalização. O setor elétrico quase todo chinês. Quer dizer, e realmente vem uma presença econômica da China muito expressiva hoje na nossa economia, na economia em torno, na Venezuela. Fala um pouco sobre como é que o senhor vê a Venezuela, como é que o senhor vê a política externa, como é que você vê a inserção do Brasil. Você não respondeu isso? Não, o Brasil, não. Política externa lá do Sérgio. O Brasil tem que voltar a cumprir o seu papel histórico, que é mediar esse conflito. Nem podemos ser petistas rasos, que fica alisando a contradição já inexplicável do regime Maduro, e nem podemos ser, como os tucanos são, vassalos de uma política de grande porrete da política truculenta do Sr. Trump. Nós precisamos entrar ali, assumir a nossa tarefa, mediar, achar um caminho pelo diálogo, pela democracia, pela preservação da integridade territorial, pela paz, basicamente, e até porque nós somos os receptores hoje de uma quantidade imensa de irmãos nossos que estão como refugiados, precisando, mesmo pobre como somos, que a gente dê uma mão para eles. E eu ainda vi brasileiros excitados por esses malucos aí que o Bolsonaro representa, queimando roupa de mulher e criança e cantando o hino nacional. Talvez tenha sido a única vez na minha longa vida que eu tive um minuto de vergonha de ser brasileiro. E a China? A China é uma oportunidade e um risco. Assim como o ideograma deles, para a palavra risco, é quase o mesmo de oportunidade. A China é uma nuvem de gafanhotos que está se espalhando pelo mundo. Eu já fui ver isso na prática em Angola.
E o Brasil, como não tem política e não constrói seu próprio destino, sua própria estratégia, o Brasil está se avassalando na ideia de que o investimento direto chinês vai nos proteger da nossa incapacidade de resolver nossas equações. E aí nós estamos produzindo um passivo externo, que é tudo remunerado em dólar, em não tradables, em não comercializáveis. Ou seja, se você vende a Eletrobras, você está vendendo 270 hidrelétricas que não exportam. E aí nós vamos ter que remunerar todo esse investimento em dólar, sem receber um dólar por esse tipo de empreendimento. Isso arrebenta o Brasil. Está arrebentando o Brasil já. Portanto, eu conversei já com os comissários lá, e não posso conversar ainda na instância de governo, porque sou candidato, mas conversei com os comissários do partido e até me deram um alto nível de interlocução, né? Eles sabem o que estão fazendo. Eu disse para eles que a relação do Brasil com eles, se depender de mim, se eu for eleito, buscará com eles 3 questões. Um regime de preferências comerciais industriais, aí o comissário deu um pulo dessa altura aqui, comunista, né? Deu um pulo dessa altura. E o livre comércio? Eu disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Segundo, um regime de transferências tecnológicas sensíveis, aí que o pulo foi grande mesmo. Nós queremos transferências tecnológicas em foguete, propulsão nuclear, para concluir o nosso submarino, queremos em satélite, etc, etc. E terceiro, um regime de financiamento, não investimento direto, rebelde a Bretton Woods, que está acabando de arrebentar nossos irmãos argentinos mais uma vez. Ou seja, abrir-se-á uma frente de tensões fecundas com a China, mas eles são capazes de entender porque, em troca, nós damos a eles segurança alimentar e provisão de matérias-primas essenciais.